Olá pessoal, como estão vocês? Estamos aqui para mais um Céu da Semana, esse panorama astrológico que a gente faz semanalmente para observar o andamento das situações astrológicas no céu. Este é o momento de 10 a 16 de abril, Céu da Semana marcando aí situações importantes, especialmente em alguns ingressos, como o ingresso de Mercúrio em Touro, a grande conjunção Júpiter e Netuno. Boa noite, Lud, bem-vinda! Boa noite, pessoal que chega. Temos aí no final da semana Marte em Peixes também. Então, alguns paninhos para a manga que temos que degustar ou desfiar, né? Nesse período semanal de 10 a 16 de abril. Boa noite, Shirley de Portugal. Boa madrugada aí para você. Adriana Mendonça, boa noite. Boa noite, Vera Lúcia. Pessoal que chega, pessoal que já acompanha conosco, né? E você também que ainda não viu, seja bem-vindo. Que assistirá aí ao longo da semana ou que está a assistir, seja na segunda, na terça, na quarta ou em algum dia qualquer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, Dani Passos, boa noite, saudações belgas e boa noite aí também aos que chegam para este Céu da Semana. Saudações, Juliana. Então a gente tem um período semanal bem marcante, bem interessante por algumas situações, em especial a conjunção Júpiter-Netuno. Falaremos mais dela a seguir, mas nós temos aí no domingo o ingresso de Mercúrio em Touro. Mercúrio saindo de Áries e ingressando em Touro, um signo de terra. Shirley, fico até esta hora acordada para ver. Nossa, que honra, Shirley. Muito obrigado, Alemar. Tá vendo? A audiência boa aí, Alemar, pessoal de Portugal, pessoal europeu aí prestigiando. Fico lisonjeado, fico honrado. E aí nós temos neste céu... Boa noite, Cati! E aí nós temos neste período de 10 a 16 de abril, já domingo, o ingresso de Mercúrio em Touro. Então a gente tem aqui uma ilustração. Olha aqui, ó o Mercúrio, né? Aí roxinho em Touro, já no domingo para segunda. Deixa eu parar aqui antes que fique lenta o fluxo do Instagram. Então, Mercúrio em Touro é um planeta associado às comunicações, ao comércio e num signo associado ao financeiro. Então, é uma semana impactante para as questões comerciais que podem marcar oscilação, por exemplo, de preço, de consumo, né? A gente tem aí a semana da Páscoa com Mercúrio ingressando em Touro, então das duas uma, ou há um consumo considerável de descambar alguém exagerando nos ovos de Páscoa ou na chocolatada, ou o pessoal economizando a ferro e fogo porque subiu, né? Os ovos estão aí, os olhos da cara, né? E então a gente marca essa semana uma semana marcante na questão de propensão a impacto em relação a valores, a preços, a consumo, né? Há uma alternância de informação sobre os mercados financeiros que podem gerar algum tipo de impacto ou oscilação, já entrando aí a semana. Boa noite, Ellen! Boa noite, pessoal que chega. Então a gente tem essa semana com o ingresso de Mercúrio em Touro, essa preponderância, né? Essa questão de a gente poder perceber uma noção ou uma informação de valores, do custo-benefício, do quanto é importante, né, lidar com essas questões. Shirley, é uma semana boa para lançamento de produto. Então, Shirley, a gente está numa lua crescente, a gente veio numa lua crescente também em Câncer, né? De Câncer para Leão aí no começo da semana. Então, lua crescente ela é interessante para essas direções, né? Agora, para uma divulgação boa, a lua cheia é melhor, né? Então, a lua cheia pode ser um pouco mais acessível. Agora, se tiver na lua crescente, dá um indicativo de popularidade, dá uma possibilidade também interessante para andamento. A lua cheia ela é mais para
final da semana ali, deixa eu só checar aqui, lá no sábado que vem, dia 16, né? Isso, na véspera da Páscoa, lua cheia em Libra. Então lá para o fim de semana que vem, a lua enchendo, né, no final da semana e chegando o fim de semana, a lua cheia é interessante para umas divulgações. Olá, Jami, bem-vinda! Bem-vindo ao pessoal que chega. Então esse é o céu da semana de 10 a 16 de abril. A gente falava desse momento de Mercúrio por Touro, em que as questões de consumo, de preço, a gente pode sentir um pouco o impacto de certas oscilações um pouco mais, né, no bolso. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, então algumas questões de comunicação podem ser um pouco frias ou lentas também em alguns quesitos coletivos, né? Como sistemas, internet, fluxo de comunicação de dados, pode ter uma certa, né, ainda vagarosidade. Enquanto o Mercúrio não chegar ali na conjunção com Urano, ainda demora um pouco, né? Mas quer ver essa chegada lá? O Mercúrio está aqui, né? E Urano ali ainda a 13 graus. Então é um tempo interessante para essa questão de rever informações atreladas ao que é importante, custo-benefício de algo, valores, sondagem, pesquisa de informação de preço é muito importante para a gente não se perder no caminho, né? Não ter um prejuízo, ainda mais aí numa semana de Páscoa. Mercúrio em Touro, como é um planeta das comunicações, ele é interessante para clareza ou praticidade das informações. Boa noite, Mari, bem-vinda. A questão do Mercúrio em Touro requer atenção com, às vezes, uma certa frieza que a gente pode perceber nas colocações, até porque é um signo de terra, né? Quem tem Mercúrio em Capricórnio, quem tem Mercúrio em Virgem, nota, às vezes, um desafio na transmissão da emoção diante de certas formas de se posicionar, né? Então, com Mercúrio em Touro, não estranhe se a comunicação aqui ou ali parecer um pouco fria. Boa noite, Bernadette, bem-vinda. Então, essa questão de uma dificuldade assim, da percepção emocional de certas formas de colocar determinados assuntos, ou nossa mesmo, né? A gente está um tanto objetivo demais, um pouco seco em querer informar ou passar a informação, a colocação logo, né? Mas também a gente vem de uns dias aí em que Mercúrio esteve por Áries, que a ansiedade em falar, em comunicar, em deixar as coisas claras estava muito intensa, e agora com Mercúrio em Touro há uma tendência de uma certa praticidade no informar e no colocar, né? Mas ao mesmo tempo é natural que a gente tenha uma certa impressão fria ou pragmática de algumas comunicações, né? Aí, Tiago Cordeiro, bem-vindo, boa noite, Giovânia. Então, a gente tem esse tempo importante para uma reflexão do custo-benefício das coisas, do quanto é importante manter certas coisas ou passar, né? Eclipse vai pegar todo mundo, Tiago, abre o olho, malandro, Então a gente está num tempo aí que a vibe taurina já começa também a dar certo ar da graça, porque o Mercúrio ingressar em Touro, ele já dá uma sinalização para algumas questões associadas à parte financeira, à parte comercial, à importância de ganhos de custo-benefício, do quanto vale manter certos caprichos ou certas despesas. Então é interessante, Mercúrio em Touro, um reposicionamento e uma reconsideração do quanto vale manter certos bens, gastos, despesas, né? Custo-benefício, e a importância do quanto vale a dinâmica de certas questões materiais e de despesas que a gente tenha também para dar uma economizada, dar uma reposicionada no sentido geral, tá? Criar um novo curso guia, transplante de chiques. Não, calma, seu Thiago, não inventa moda. Esse negócio de transplante de signo é coisa do pessoal meio doidivanas, né? Então vamos
na questão do Mercúrio em Touro, o Mercúrio em Touro pode também ser mais persistente na comunicação, e às vezes pode, só que pode ter uma certa lentidão. A persistência ela pode se dar pela lentidão do ter que repetir ou do ter que fazer entender, né? Então, às vezes pode ter uma necessidade do deixar claro, num certo sentido, uma certa contundência, né? Então, isso é um ponto. Então, essa é uma condição que pode marcar. Não, é que nem tudo se interpreta num contexto de teimosia, né, para Touro. Às vezes é mais a questão do senso prático e às vezes de uma certa frieza, né, mas também de uma contundência, de uma praticidade. Touro tem uma propensão prática. Então, às vezes, a comunicação ela pode ser um tanto pragmática, igual para Capricórnio, igual é em Virgem, né? Então, tem essa atenção para não parecer frio na comunicação. Às vezes, a pessoa ela é clara, objetiva, pode ter um lado prático, mas dá aquele tom meio frio, né? Então, resolve isso assim, 2 mais 2 são 4, del quadrado menos 4AC, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, às vezes, o Mercúrio em Touro pode, às vezes, ter um lado um pouco pragmático do informar, né? Igual o professor de trigonometria explicando a conta, né? Então, ele não sei, na época da trigonometria, às vezes tem aqueles professores que eles explicam a conta de uma forma tão rápida e prática, né, que ele dá uma certa, né, uma condição. É que Touro não é quieto, não. É que Touro ele tem uma intensidade também, né? Touro tem uma certa intensidade, às vezes, do querer deixar a coisa maciça, mais ali prática, né? Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Então, essa é uma questão de persistência, né? Ou pelo menos de valorizar a praticidade da informação. O Mercúrio em Áries, agora ele em Touro, a tendência, a ansiedade de explicar é menor, mas pelo menos pode ter uma contundência, né? E a questão das finanças, dos gastos, a gente pode perceber uma oscilação com um contexto, né? Então, Mari, na questão Mercúrio em Touro é muito mais o prático, né? Às vezes a pessoa quer informar de forma prática e não conversa tanto, muita gente percebeu uma certa praticidade e às vezes a gente querer esmiuçar a questão, né? Apesar que tem uns certos Mercúrios em Touro que podem ter aquela coisa do mastigar bonitinho, né? Querer, tchan, viver, quanto persiste em dados momentos de dadas questões de informação. Chile, Touro é o que vai para uma maratona e não para uma corrida de 200 metros. Touro tem uma questão de uma certa resistência, né? De um prolongamento. Tá? Então, e com Mercúrio em Touro, essa questão de, às vezes, superar a dificuldade de expressar opiniões também. Tá? Então, uma atenção para não ser prático demais nas tratativas de alguns assuntos e uma semana de atenção ao custo-benefício do que a gente usa, do que a gente tem, das despesas que a gente tem e pensa se é preciso mesmo, né? Mercúrio não é um planeta das informações e da comunicação, então a gente pode refletir do quanto é importante manter certas despesas, né? Por que eu estou gastando isso no cartão de crédito? Por que eu estou fazendo essa despesa online? Né? Aí a gente se toca, mas não precisa fazer isso, não, corta, né? Vamos economizar. Né? E aí é uma semana de Páscoa também, essa reflexão do consumo ela pode ser muito interessante num tempo de Mercúrio em Touro. Né? Pode dar um extremo para um excesso, pode dar uma necessidade do controle do essencial. Então, um valor à informação do que é importante e do custo-benefício do que a gente precisa, do que é útil de uma maneira geral. Tá? Então, o tempo de Mercúrio em Touro dá esses insights, esses panoramas do que vale a pena manter, do que vale a pena gastar, né? Então tem essa questão, já gastei por tabela, pois mas Mercúrio estava ainda em Áries, né? Então os impulsos andaram um pouco à flor da pele aí nesse tempo ariano. Vem, né, um pouco à flor da pele nesse tempo ariano e até estamos com Vênus em Peixes, a gente vai um pouco na onda, um pouco, né? E aí nós temos na semana
na terça-feira, na verdade já vem desde o início aí de mês passado até esse ano, que é a conjunção Júpiter-Netuno, que vem mais intensa essa semana. Nós entramos na semana aqui, Júpiter-Netuno a 23 graus, é um novo ciclo, é uma conjunção que não acontece há 13 anos e é em Peixes. A conjunção Júpiter-Netuno em Peixes não acontecia desde 1856, vai tempo, né? Júpiter conjunção Netuno, eu disse algum tempo atrás que era, quando ela começasse a acontecer, seria o upgrade da pandemia, né? Uma mudança do ritmo dela, não tanto a letalidade, mas o desacelerar, né? É claro que a gente ainda vai ter a Covid, é um hematoma que fica aí por um bom tempo, mas a partir da conjunção Júpiter-Netuno, né, há um histórico de um certo upgrade das crises pandêmicas, né? Lá na gripe espanhola, quando ela encerrou, teve uma conjunção Júpiter-Netuno. Nos anos 90, a gente teve uma sequência Júpiter-Plutão em conjunção, em 94 ali, né? Depois Júpiter-Netuno ali por 97, 96, 97. Acho que foi isso mesmo. Júpiter-Netuno, 96, 97. Então, foi a questão do coquetel, após o coquetel do HIV, que reduziu de uma forma considerável também a questão do HIV, melhorou o tratamento. Então, Júpiter-Netuno ele tem um lado bom nesse sentido, mas ele também tem um lado da ilusão, as pessoas um pouco ansiosas em mudar uma realidade, não é? Em mudar um prisma de situação. Então, conjunção Júpiter, toda conjunção Júpiter com alguém mais lento, né? É tudo em ciclos, Ana Paula, tá? Então a gente tem tudo se repete, tudo passa, tem um fluxo, né? Então a gente teve, por exemplo, a última vez que teve conjunção Júpiter-Netuno foi em 2009, ali mais ou menos 2009 e também ali por 97, né? Então são situações de upgrade de situação. Então, no grau 23 do mapa astral, 23 graus de peixes do mapa, que é a conjunção Júpiter-Netuno, olha só, aqui, né? Observa o grau 23, essa casa ela pode estar com uma transição, com um momento de situação um pouco de upgrade, de mudança um pouco na marra, repentina, tá? Então, uma tendência de expansão, né? Reina, tem a questão da nova cepa, né? Mas o que eu quero dizer é que mesmo com uma nova cepa, com uma tendência de situação, há uma diferença de posicionamento das outras, né? Dos outros anos, dos últimos 2 anos. As pessoas estão mais vacinadas em grande parte do mundo, as pessoas estão mais, né, preparadas para o resistir, não de uma forma letalidade, né? Mas a questão da chamada endemia, né? Mas de alguma forma a Covid ainda persiste, o contexto da pandemia ainda está aí, mas houve um upgrade, houve uma transição desde que o Júpiter chegou em Peixes e com o advento das vacinas em si, que com esse momento tem uma propensão a gente poder... A gente já vive uma leve transição dos hábitos, né, dos costumes que meio que retomaram. Mas a questão Júpiter-Netuno também, ela marca a percepção das questões, né? Uma transição até nas tecnologias. Lá em 2009, Júpiter-Netuno foi em Aquário, Jaime, isso mesmo, né? Então, por exemplo, lá em 2009, a gente teve algumas questões importantes. O 4G, a tecnologia 4G estava rolando, agora com Júpiter-Netuno, a tendência aí do 5G, né? Então tem essa questão de uma melhora da percepção de certas tecnologias, uma expansão da tecnologia perceptível, né? De fotos, imagens, né? Então tem essa condição importante no tratar
do aprimoramento tecnológico que envolve imagem, né? Tem uma curiosidade que o WhatsApp ele teve uma expansão ali em 2009, né? Na conjunção Júpiter-Netuno, teve um pouco mais a expansão do WhatsApp. Lá em 1800 e tralalá, acho que 1840 e pouco, nós tínhamos Júpiter em Peixes, conjunção Urano, e depois Júpiter e Netuno, em 1843. Foi quando surgiu, sabe o quê? O telégrafo, né? E aí a gente teve o primeiro telégrafo semafórico, né? Que era para os movimentos dos veículos antigos, né? Os cavalos e tal. Em 1792, tinha uma conjunção Júpiter-Netuno também. Na época da expansão do telégrafo, ali 1843, 1845, a gente tinha também, estou aqui pesquisando, tinha a conjunção Júpiter-Netuno, né? E acho que 1800 e... quer ver? 1843, 1845, 1843, Urano estava em Peixes, Netuno estava em Aquário. Foi a época do surgimento de uma expansão do telégrafo, né? Código Morse, aquelas formas de comunicação antigas, os emojis hoje em dia, né? As carinhas, né? Os emojis é o código Morse dos tempos atuais, né? Do WhatsApp. E a outra questão é que na conjunção Júpiter-Netuno existe essa... Urano estava em Peixes e Netuno estava em Aquário em 1843. Urano estava em Peixes e Netuno estava em Aquário em 2009 agora, quando surgiu o WhatsApp. Então, nos dois tempos surgiram essas formas tecnológicas de comunicação por mensagens, por sinais. Sinais, mensagens, isso é associado a Netuno, a Peixes, né? Então, na época, Netuno estava em Aquário, Urano em Peixes, lá em 1843, e assim como em 2009, isso também aconteceu. Júpiter, Netuno em Aquário e Urano em Peixes, tá? Então, similaridade dessas posições na época, e com Júpiter e Netuno. Júpiter conjunção Netuno ali aconteceu em 1843, mais ou menos, no fim do ano, e em 2009, né? Em 97, deixa eu só confirmar aqui, 97 foi a época dos bips, né? Teve uma onda de bip, né? Vocês tinham o Teletrim lá, o Conectel, alguém entrega a idade aí, não teve lá o Conectel, o Access, que você mandava... Antes era uma coisa mais para médico, né? Lembram? Tinha lá o Access, o Conectel, o Teletrim, né? Então lá, 97 teve Júpiter-Netuno em Peixe, em Aquário. 97, isso, 97 teve Júpiter-Netuno, Júpiter-Netuno em Capricórnio em 97, aí vocês estão rindo, né? Júpiter-Netuno em Capricórnio em 97. Então teve o Teletrim lá, o Access, depois veio os celulares já com mensagem, né? Então há uma expansão tecnológica, há uma expansão dos interesses que envolvem a expansão do visual, então as mensagens de texto, né? As mensagens, teve o Teletrim, Cat, teve lá os bips, então, tá vendo? Lá em 97 teve a conjunção Júpiter-Netuno. Então, isso é importante, gente. Essa conjunção, ela não é apenas a questão de algumas crises. A gente sai um pouco do real, né? Tanto lá na época do Telegram, a gente tinha lá a questão dos sinais, das mensagens, né? Depois ali em 97 as mensagens do bichinho virtual, né? Das cobrinhas lá do celular, da comunicação por mensagem, do celular, o próprio celular mesmo. Acho que teve uma expansão mais consumível e mais barata no tempo da conjunção Júpiter-Netuno, conjunção Júpiter-Urano, 96, 97, ali, período, né, em que Júpiter e Netuno
ampliaram, expandiram a conjunção, né? Então esse histórico ele é muito real, porque Netuno ele está associado às percepções, né? Não só as percepções metafísicas, espirituais, mas as imagens, eu falando com você e você me vendo aqui, né? Tem a tecnologia, tem a questão uraniana da história e tal, mas tem o Netuno. Netuno é associado à imagem. Então, quando há uma conjunção Júpiter-Netuno, tem um PAN, né? Um expandir. Então, isso pode associar o 5G, né? Tinha o ICQ, né, Juliana? É verdade, tinha o ICQ, o Messenger, o Skype. O Skype ele tinha já por voz, né, mas ele também tinha por mensagem também, né? Então é uma questão bastante lúdica, intensa da expansão das imagens. As câmeras virtuais, as câmeras digitais ganharam um espaço maior na conjunção Júpiter-Netuno lá em 97, depois se expandiu em 2009. 2009 virou uma moda, né? Isso, Bel, agora a tendência é do 5G ganhar uma dinâmica, né? Então tudo aí associado a esse ano de conjunção Júpiter-Netuno que se repete de 13 em 13 anos e que está acontecendo aí essa semana em Peixes. Vai aí até entrando maio, tá? Então desde janeiro, maio e depois volta em novembro. Novembro, dezembro, retoma a conjunção Júpiter-Netuno. Em Peixes ainda, então intensifica muito essa questão. Então, a gente percebe também uma mudança até nos prismas de espiritualidade, de terapias, né? Os serviços em geral também, por imagem, pelo remoto, né? Então ganha essa questão netuniana, né? Do lado pisciano da história, do lado netuniano da história. Porque não é apenas a questão tecnológica, né, do Urano por Touro, mas o Júpiter-Netuno também pode expandir diretrizes de formas de aprendizado com uma característica netuniana. As artes também, viu, Jami? As artes também. Se não me engano, 97, Júpiter e Netuno fizeram conjunção, foi a época do Titanic, né? Foi um bull lá do recorde do Titanic. Em 2009 teve o Avatar, teve o recorde por causa do Avatar, o filme, né? Então o cinema ganhou uma proporção. E agora a gente vê aí os streams, né? Mesmo algumas produções, de alguma forma, que são resgatadas, né? E aí desde telenovela até filme, até história, de um modo geral. Então, um tempo importante, a conjunção Júpiter-Netuno não é apenas essa questão de certas crises, né, de certas tensões associadas a uma coisa de fanatismo que a gente pode perceber também, desde torcida organizada até questão de espiritualidade, até desvendar dessas questões meio corruptas no poder de pastores, né, que a gente vem também observando, especialmente no Brasil. Mundo afora, a gente pode perceber um pouco essa questão de dado fanatismo, né? Então, um tanto esse realce da conjunção Júpiter-Netuno, só para dar uma sinalização para vocês, né? Então, um pouco essa dinâmica. Então, Júpiter-Netuno formam conjunção a 23 graus, entre 23 e 24 de Peixes. Vale a observação, dá uma tendência a essa expansão tecnológica do que envolve imagem e percepção, como eu dei esses exemplos, né? Recursos que podem expandir para uma utilidade. Vale o exemplo, a lembrança ali, em 2009 nós tivemos o WhatsApp, ele surgiu e expandiu também alguma condição do nosso modus operandi de viver, né? No 97 a gente teve lá os teletrins da vida, a gente teve os pagers e os celulares ali um pouco mais comerciáveis na mão da população do mundo, né? Porque antes era mais luxo, né? E em 97 com Júpiter-Netuno expande. Do mesmo modo que ali, lá nos 1843, teve Júpiter-Netuno e expandiu o telégrafo lá das mensagens por códigos, né?
E aí associando também um período de Urano em Peixes e Netuno em Aquário, como foi em 2009 no surgimento do WhatsApp. Né? Então são simbologias associadas a imagens, a percepções, e no contexto ideológico também uma vontade de sair de determinadas realidades que algumas pessoas podem ter para vivências, para ciclos novos de vida. Então a área de peixes de 23 graus e 24 graus, ela é impactante, a casa que acontecer. Alguém perguntou aí, tem relação com essas inundações de inverno? Também, Reina, também expande um pouco a questão das águas, isso tem sentido sim, tá? Então amplia essa questão de inundações, de vazamento, de desenterrar questões, né, do que está meio no subterrâneo, no submundo, né, mesmo que não essa coisa de descoberta de corpos por debaixo de superfície, sempre que tem Júpiter, Plutão ou Júpiter, Netuno, isso vem um pouco à tona, como a gente andou vendo notícias por aí também. Tá? Então essa é uma ideia, essa é uma observação da conjunção Júpiter-Netuno. Tá? Então observem aí a área 23 graus de peixes, 24 graus de peixes no mapa de vocês. Quem que perguntou? A moça que perguntou sobre a casa 3. Né? A casa 3 é comunicação, parentes, aprendizados, estudos, né? Papéis, documentos. Então dá um start nessas áreas aí. Tá? 1840 nasceu o Monet, mestre do impressionismo. Bel, também. Na verdade foi 1843, né? Mas ali estava tinha um Netuno ali na região, 1843. O Monet devia ter um Netuno por Aquário ali, né? Então em 43 teve Júpiter Netuno, né? Nessa época que a gente falou. Então um ciclo, gente, um ciclo de 12 em 12 anos, importante, impactante, né? Então tem essa questão de transição, né, de conjunção Júpiter-Netuno em relação a esse tempo de transição. Né? O Conecta, aqui tem uns posts anteriores que eu explico sobre essa questão de regente do ano que eu não considero. Tá? Tem lá um post lá do Pedro Pedreira, se você puder dar uma olhadinha, detalho lá motivos para exorcizar essa bobagem de regente do ano, tá bom? Então, Júpiter em Peixes, quem tem Júpiter em Peixes como Adriana, tem um novo ciclo, tem uma transição, casa 4, ajustes domésticos, ajustes familiares, ou uma nova etapa nessa área, tá? Então, conjunção Júpiter-Netuno, 23 graus, 24 graus, a área onde for 23, 24, dá tendência ao impacto, a uma transição, uma nova etapa de situação. Para alguns desafiadora, de algum certo sacrifício, e para outras de nova etapa, para novas direções de objetivos, novos ideais. Tá? Então são tendências a novos ideais, ainda que o começo possa dar um certo sustinho, ali, um certo pã, né? na conjunção Júpiter-Netuno. Certo? Sexta-feira, mais para o término da semana, nós temos Marte em Peixes. Tá? Então aí outra posição em Peixes. Então a gente está numa semana intensa da vibe pisciana. Então se a gente perceber as pessoas um pouco fora do ar, um pouco sonhadoras, querendo uma vibe mesmo, vamos fugir, né, desse lugar, baby, né? Um tempo ali mais cultural, de querer curtir música, teatro, uma coisa de sair da realidade. É natural que a gente está na conjunção Júpiter-Netuno em Peixes e a gente está numa semana de Marte em Peixes. Está rindo, né, Ana Paula? Então, Marte em Peixes, num feriado aí de Páscoa, ele é interessante para reflexões, para meditação, dependente do contexto religioso da Páscoa, independente do contexto aí do feriado, mesmo que seja de outras vertentes de crenças, é um tempo especial para uma reflexão, para ficar fora de sintonia do que estressa. Né? Semana aí, sexta-feira, com Marte em Peixes, a gente fica um tanto suscetível a valorizar arte, cultura, crenças, a questões, quem é do meio católico,
intensifica mais essa tendência a cultivar as lembranças ou as referências de crença e de fé, né? Então, como se comporta com Marte em Peixes, Grazi? Olha, é um desafio, um exercício de tolerância. Marte em Peixes é um exercício de solidariedade também, né? Então, é uma atenção para que certas ilusões ou que certas fantasias não impulsione a gente, né? A gente vale um cuidado para não termos certos dramas, certas mexicanizações, né? Chorar à toa, fazer certas pirracinhas, né? Aquela coisa meio dramática que Martin Peixe, não só a nossa parte, mas a gente pode perceber isso em algumas pessoas, né? Um instante meio Maria do Bairro, Marimar, né? Um lado meio mexicanizado de alguém fazendo um certo drama, uma vibe Maria do Bairro dramática para determinadas posturas. Então vale uma tolerância, vocês estão rindo, né? Vale uma tolerância, vale um calma e elegância com o pessoal meio dramático, com o pessoal um pouco ali com umas certas carências que podem requerer um pouco de paciência e atenção. Estão rindo, né? Vocês viam Marimar, vocês viam a Maria do Bairro, que eu sei, né? Pessoalzinho aí o pessoal se entrega na mexicanização das histórias. Então, Martin Peixes requer atenção para não termos para podermos exercitar esse lado da solidariedade, para uma meditação, para um valorizar a arte e cultura, calma e elegância, exatamente, Ana Paula. Júpiter, Netuno e Peixes aconteceu a última vez quando? Então, se Júpiter e Netuno, a última vez foi em Aquário, em 2009. Júpiter e Netuno em Peixes foi em 1856, né? Então, para lá de tralalá, né? Para lá de tralalá. Então, Júpiter e Netuno, por isso que Júpiter e Netuno em Peixes, por isso que é uma conjunção que não se repete de forma frequente e ainda mais em Peixes. Por isso que a área de Peixes, onde ela acontece, ela é uma... Você gosta da Maria do Bairro, Chile? Então, Júpiter e Netuno em Peixes é um ciclo, é um impacto, é para quem é pisciano, para quem tem ascendente em Peixes ou a área de Peixes no mapa, ela é propensa a uma marca nova aí ao longo do ano. Ainda que, Juliana, se favorece contaminações, em algumas regiões isso pode acontecer, tá? Claro que vai muito de certos ambientes, certos lugares, pode haver essa propensão, sim, tá? Mas, então, essa região de Peixes, ela vale um tempo de ponderação, de um novo ciclo, não só pela conjunção Júpiter-Netuno, mas de Marte chegando a Peixes também. No seu meio do céu reina, casa 10, você entrou no mestrado, olha só, marcante, né? Ou foi lá em Aquário, Júpiter-Netuno em Aquário? Então, é um novo ciclo de todo jeito, tá? Então tem essa questão. Jame, meio do céu é o propósito de objetivos profissionais, carreira ou metas de vida, tá? Então, ou até temas a longo prazo também. Casa 12 já é espiritualidade, ou já é terapias, ou já é uma tendência a sacrifícios, ou uma baixa energética, né? Ou uma atenção com sacrifícios que a pessoa pode se dedicar, né? Com sacrifícios que a pessoa pode se voltar para outros, né? Então, Júpiter-Netuno é propenso a esse time em casa 12 para doação ou para voltar a outras situações, né? Para um lado solidário, para um lado de convivências mais associados ao coletivo também, quando envolve casa 12, certo? Então, de todo modo, vale atenção com esse tempo de questões associadas a um novo momento na área de Peixes. Cláudia, casa 4. Casa 4 são questões domésticas, são questões de passado, de resgate de assuntos familiares ou de ajustes que envolvam o meio familiar. Ainda que não se sinta na semana, no mês, tá? Por ser uma conjunção de 12 em 12 anos, às vezes a consequência dela ela pode se dar aí ao longo de semanas ou até o meio do ano ou até
ao final do ano, porque no fim do ano o Júpiter ele vai sair de Peixes, ele vai para Áries em maio e em novembro ele retorna a Peixes, tá? Outubro ou novembro, não me lembro bem, mas acho que é novembro. Então, em novembro e dezembro também temos um momento de Júpiter por Peixes conjunto a Netuno. Então, a consequência aí pode marcar esse tempo até o final do ano, mesmo que não se sinta algo de forma muito preponderante nesses próximos tempos, tá? Casa 7, Flor, é relacionamentos, vida 2, direções que envolvem vida 2, ou sociedades, ou parcerias, e às vezes, se fizer oposição com um ascendente, a maneira como você se posiciona na vida diante das relações, em que você pode fazer uma peneira e dar um basta em certos assuntos também, tá? Mas em geral é um novo ciclo associado a relacionamentos, a vida 2 ou a parcerias e sociedades também. Certo? Então, pessoal, fim de semana tem Marte em Peixes também, desperta essa questão com o coletivo, com intuição, com uma reflexão sobre crenças, independente de religião ou do que você condiz. E um tempo interessante para uma pausa, uma reflexão, um reabastecer de energias também, pessoal. Seja com música, teatro, com que tire um pouco da realidade, né? Mas sem também viajar demais. E paciência com os dramas alheios, com os arredores e com os próprios draminhas que a gente possa fazer também. Não priemos cânico, como diria ilustre Chapolin, né? E calma e elegância, certo? Bom, pessoal, esse é o céu da semana de 10 a 16 de abril, semana especial de conjunção Júpiter-Netuno, desse ingresso de Mercúrio em Touro também, de Marte em Peixes, né? Muita calma e elegância, tá, Ana Paula? E para a gente aí fazer uma reflexão dessas situações que envolvem o nosso ritmo, nossa vida, né? Diante dessas posições todas, certo? Quero agradecer a todos aí, obrigado Reina, obrigado Ana Paula, obrigado pessoal, agradeço aí a gentileza de todos vocês, desejar aí uma ótima semana a todos, desejarei Feliz Páscoa já mais para o meio da semana, para o fim da semana. Obrigado Vera, obrigado pessoal aí que acompanham a live, calma e elegância é ótimo, né? Valeu Juliana, obrigado você também, conecta, uma ótima semana a todos, um abraço, tchau!